Função exponencial. Vamos lá. Para a gente ter uma ideia do que é a função exponencial, a gente pode começar aqui com um exemplo bem simples, bem prático. Vamos dizer que eu tenho aqui R$2. E aí eu sou um excelente administrador. Eu consigo todo ano dobrar a quantia de dinheiro que eu tenho, certo? Quer dizer, todo mês. Então no próximo mês eu vou ter quanto? Eu vou ter, vou botar de vermelho aqui, 2, que já era o que eu tinha inicialmente, certo? Vezes 2, que é o que eu faço todo mês. Isso vai me dar um total de 2 ao quadrado, que é igual a 4. Tranquilo? Isso aqui eu tenho no próximo mês. E no segundo mês, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 já vindo daqui, vezes 2, porque eu vou dobrar o meu capital, que é a mesma coisa que 2. A terceira, que é a mesma coisa que 8. E no próximo mês eu vou ter quanto? O último mês já, calma. 2 vezes 2 vezes 2, vindo daqui, certo? Vezes, que era o quanto eu tinha antes, vezes 2, que é igual a 2 a 4, que é igual a 16. Tranquilo? Então o que a gente pode reparar aqui? O que está acontecendo aqui? De um mês para o outro eu dobro. Tranquilo? De um mês para o mês seguinte eu sempre dobro. E, igualmente importante, o que acontece no processo reverso? Se eu quiser ir deste mês para o mês anterior, eu divido por 2. Tranquilo? 16 dividido por 2 é igual a 8. Se eu quiser ir deste mês 8 para o mês anterior, quer dizer, desculpa, do mês que eu tinha 8 para o mês anterior, eu divido por 2. Tranquilo? Vamos anotar aqui agora. Vamos dizer que esse aqui dá um nome aos bois. Vamos dizer que esse aqui era o mês 1, que esse aqui era o mês 2, que esse aqui era o mês 3 e que esse aqui era o mês 4. A pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte: quanto eu vou ter no mês anterior ao mês 1? Ou seja, quanto eu teria no mês 0? Ou seja, se eu tivesse começado a poupar, na verdade, ao invés de eu ter começado a poupar hoje, eu quisesse considerar que eu tivesse começado a poupar mês passado. Quanto foi que eu comecei poupando? Essa é a pergunta. Como é que eu vou responder isso? Muito simples, eu tenho esse valor aqui do mês 1, eu só faço dividir ele por 2. Eu vou conseguir esse valor daqui. Então, ora, 1, quer dizer, 2 dividido por 2 é a mesma coisa que 1. Pronto. Quanto eu tinha no mês 0, que no caso agora é realmente o meu primeiro mês? 1. Mas aí vamos dizer que na verdade eu lembrei que eu comecei a poupar na verdade faz 2 meses. Eu não comecei a investir faz um mês, eu comecei a investir faz 2 meses. E aí a minha pergunta é a seguinte: quanto eu tinha quando eu realmente comecei a investir? O que eu vou fazer? Dividir por 2 de novo. Vou chamar agora aqui o mês de menos 1 na referência temporal. Tá ok? Quanto que eu vou ter? Eu vou ter y, que vai ser igual a 1, que era o valor que eu já... Quer dizer, que era o valor do mês seguinte, dividido por 2, que é igual a 0,5. Então, na verdade, eu comecei com 50 centavos, certo? Nessa nova ideia aqui. Conclusão: eu posso sempre contar como se eu tivesse começado um mês antes e achar esse valor para ele, né? E a mesma coisa para cá para baixo. Eu sempre posso achar quanto eu teria em um determinado mês, certo? E aí, a partir disso, a gente pode gerar uma função. É aqui que entra a parte interessante, vamos dizer assim. Vamos reparar algumas coisas aqui. Olha só, no mês 4, o expoente do 2 aqui era 4. No mês 3, o expoente do 2 aqui era 3. No mês 1, o expoente do 2 aqui era 1. Porque ele não está escrito aqui, mas ele está subentendido. E aqui no mês 0, o expoente do 2 era 0? Claro que é, porque a gente pode dizer que 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Então no mês 0, o expoente do 2 era 0. E no mês menos 1, o expoente do 2 era menos 1? É claro que era, porque olha só, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5, que era quanto a gente tinha aqui. Tranquilo? Conclusão: no final a gente pode perceber que na verdade y é uma função de x, ele varia de acordo com x. Desta forma aqui, nesse caso, y igual a 2x. Então eu posso saber quanto eu vou ter em um determinado mês jogando aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu queira saber quanto eu teria lá pelo mês 10. Vou botar bem aqui, 10. Y vale quanto? Pô, se eu fosse fazendo cada um desses passos ia demorar muito, mas se eu aplicar nessa fórmula aqui, eu posso dizer que y vale 2 elevado a x, que é nesse caso aqui, como eu quero no mês 10, eu quero 2 elevado a décima. Certo? Que você não precisa saber fazer essa conta de cabeça, mas é 1024. Tranquilo?
E aí algumas coisas que é importante a gente notar aqui. Primeira, é que isso aqui não é uma variação linear. Como assim? Como assim é o seguinte. Olha só a distância deste número para este. Certo? Eu vou chamar isso aqui de um ΔY. O meu ΔY, ele é igual a quanto aqui? Ele é igual a 16 menos 8, que é igual a 8. Mas neste mesmo período, veja só quanto variou o meu ΔY. Desculpa, meu ΔX. Né? Meu ΔX variou de 4 para 3. Quer dizer, de 3 para 4, que é 4 menos 3, que é igual a 1. Então, olha só, eu tive uma variação de 8 em ΔY e 1 em ΔX. Isso aqui não tem nada de demais. Mas o que é interessante a gente ver? É que neste mês aqui, por exemplo, olha o que aconteceu. Eu tive a mesma variação, ou seja, o meu ΔX continua sendo de 0 para 1, que é a mesma coisa que 1 menos 0, que é igual a 1. Ou seja, olha só, o mesmo ΔX. Mas olha o que aconteceu com o ΔY. O ΔY aqui, ele é 2 menos 1, que é igual a 1. Então, o que a gente pode reparar? Que essa função, quanto maior ela é, mais rápido ela cresce. Ou seja, se eu pegasse aqui o ΔY para o 11, já ia ser uma coisa absurda, porque olha só, ia ser 2048 o meu próximo Y, se eu pudesse calcular ele rápido. Ia ser 2048. E a diferença daqui para cá é 1024. Meu ΔY nesse caso seria 1024. E mais o meu ΔX continua sendo 1. Então o x ele vem aumentando e o y ele vai aumentando exponencialmente, daí que vem essa palavra, né? Ele vem aumentando muito mais rápido, ele vem aumentando de forma bem acelerada. Isso vai se refletir diretamente no nosso gráfico. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. O eixo aqui dos y e aqui o eixo dos x. Muito reto como de costume. Eu vou plotar só alguns números aqui para a gente ter uma ideia. Quando x vale 0, y vale 1. Então vamos lá, x vale 0, y vale 1. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Vou botar aqui de azul 1. Quando x vale 1, y vale 2. Então y vale 2 bem aqui, 2. X vale 1, a gente tem esse ponto aqui. Vou até pegar ele de amarelo. A gente tem esse ponto aqui. Pá. E quando y vale 0, quer dizer, quando x vale menos 1, que é bem aqui, menos 1, y vale 0,5, que é mais ou menos por aqui, metade de 1, né? Mais ou menos por aqui. Como fica então o desenho dessa função? Agora vai ser horrível desenhar isso. Vamos lá. Vou exagerar esse ponto aqui para ele poder fazer sentido. Isso é um truque que as pessoas que não sabem plotar gráficos usam. Então, olha lá. Ele passa aqui por esses pontos. E ele continua crescendo, tá? Eu não terminei de desenhar ele porque não ia dar. Mas ele continua sempre crescendo. Vou até jogar um pouco aqui pra cima pra gente ver, mas ele vai crescendo para sempre. E aqui também, ele vem diminuindo, sempre tentando tender a 0. Vou já explicar o que é isso. Então, olha aí o que a gente pode observar. Algumas coisas. Primeiro, tem como essa função ficar negativa, esse y ele passa algum momento para baixo daqui do eixo x, do valor 0? Não, ele nunca passa nesse caso aqui, tá certo? Por que ele não passa? A gente vai ter que pensar aqui um pouco nesse valor de x. A pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: existe algum x que eu possa pôr aqui que no final esse y dê negativo? Não. Respondendo rápido, não. Alguém pode... É muito comum as pessoas associarem um valor negativo aqui em cima para transformar esse y em negativo. Mas isso não é verdade. Porque olha só, se eu botar 2 elevado a menos 3, na verdade isso aqui é 1 sobre 2 a terceira, que é igual a 1 sobre 8, que é um valor pequeno, mas continua sendo um valor positivo. Então esse x, esse y, ele nunca passa para baixo, por mais que o x varie bastante. Tá ok? Então a imagem dessa função aqui, ela é sempre positiva. Imagem, a grosso modo, é os valores que y pode assumir, tá ok? Na verdade, essa é a definição mais rápida de se dar. Os valores de y sempre vão ter que ser positivos, então a imagem de y é sempre positiva, maior que 0, tá ok? Mais uma coisa que a gente pode ver aqui. Na verdade não, por esse vídeo aqui é só uma ideia bem intuitiva do que é isso aqui. Nos próximos vídeos a gente vai dar uma aprofundada mais em como esse gráfico se comporta.
De modo geral, o que a gente precisa ver mesmo é que esse valor ele sempre cresce, tá ok? E ele não pode ser negativo para esta função aqui. Ele vai poder ser para algumas outras, a gente vai entender por quê. Obrigado, hein? Tchau.